Ora, boa noite. Estamos outra vez nas Conversas na Lua, um programa semanal, todas as terças-feiras, e hoje com um convidado muito especial. Um convidado da casa, um convidado do universo Sporting e um convidado do mundo de Portugal e do mundo, Fernando Correia. Olá, Paulo. Muito obrigado. Muito prazer. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo e parabéns pelas Conversas na Lua. Acho que é um bom programa. A cultura faz muita falta e faz falta a muita gente. É verdade. E faz falta a muitos programas de rádio e de televisão, porque infelizmente potencia-se mais outras coisas do que a cultura. Portanto, é muito bom estarmos aqui e não estamos na Lua. Não estamos. Não estamos na Lua. Estamos na Terra, mas com conversas de Lua. De Lua. É um prazer para mim, como Obrigado, eu disse, igualmente. um privilégio e uma honra, porque eu sou fã muito obrigado. do Fernando há muitos anos. Muito obrigado, Paulo. E não sonhava que este momento fosse possível. Felizmente é, os sonhos, fica aí para casa também, os sonhos são possíveis, lutem por eles, portanto eu estou aqui a realizar um sonho também. E vamos começar já pelo livro mais recente, uma autobiografia, O que eu penso de mim. O que eu sei de mim. O que eu sei de mim. O que eu sei de mim. O que é que se pode dizer desse livro? Bom, é um desafio da minha editora, da Guerra e Paz, e de um comum amigo que ainda bem que estamos com ele. E acho que, de facto, uma autobiografia tem de ser algo de muito pessoal, como é evidente, isso é quase redundante, mas tem que ter muito de nós, muito do nosso coração, muito do nosso amor, muito do nosso trajeto, mas muito também da nossa história. Não é só a vida, é também a história. E um homem, ou uma mulher, neste caso um ser humano, que tem 61 anos de carreira na emissora nacional e RDP, porque na rádio poderíamos ir aos 63, aos 64, porque era mais miúdo quando comecei. De qualquer maneira, em termos oficiais, digamos assim, e reportando-me só à emissora nacional que antecedeu a RDP, são exatamente 61 anos. Portanto, quando o Manuel Fonseca me disse, Fernando, tens que escrever a tua autobiografia, porque eu acho que não pode ser outra pessoa a falar de ti, por isso é que eu pus esse título, O que eu sei de mim. Ou seja, aquilo que me lembro de mim próprio. É evidente que outras histórias são contadas pelos meus pais, pela minha família. De qualquer modo, há ali muita coisa que eu revelei aos leitores e que pouca gente sabe, não é? Desde eu querer ser médico, não é? Sim, e não conseguir, por trajeto diferente de vida, provocada, digamos assim, por uma questão familiar. Depois, o sonho de poder, de alguma forma, viver no estrangeiro, mas dentro desta profissão, digamos, de escritor, jornalista, comentador, enfim, um homem ligado à televisão e à rádio. Também não o consegui, porque o apelo era muito grande de Portugal, era um chamamento muito grande, e eu tive que voltar, e aí concorri, de facto, não só ao SENIC, naquela altura havia o Secretariado Nacional de Informação, de triste memória, porque era o do lápis azul. Exatamente. Até depois haver concurso para a emissora nacional, e fiquei. E até hoje segui sempre esses passos, principalmente de rádio, muito embora nunca tenha descurado a televisão, e lembro-me que estive nos primeiros programas de televisão, em 58, os programas experimentais, na Feira Popular, na antiga Feira Popular, no Teatro Vasco Santana, salvo erro era o nome do teatro, na feira. Lembro-me dos programas da RTP e daquilo que eu fiz lá, programas de variedades e concursos, mas depois o meu caminho foi mais para a rádio, e depois, por acidente também, fui para o desporto. Aí por acidente. Por acidente. Em boa hora, diga-se. Pois dizem que sim, muito embora a noção que eu tinha da vida e do jornalismo naquela altura era completamente diferente. Não pensava no desporto, e menos ainda no futebol. Mas calhou, são circunstâncias da vida, e fui para o desporto e fiquei. E depois, a partir daí, quando comecei a aprender a fazer relatos, narrações, reportagens, não é? Acharam que eu tinha jeito, e pronto, e fiz o meu trajeto depois no Rádio Clube, na Rádio Comercial, na TSF, sempre ligado ao desporto.
Qual é o segredo, que esta é a pergunta que eu queria fazer muito, qual é o segredo para estar bem no desporto, na cultura? São 36 livros publicados, estar bem na rádio, na televisão, ter o respeito do público. Obviamente que muito trabalho será, certamente, mas é quase mágico conseguir estar em tantas áreas e ser respeitado e ter muita qualidade em todas elas. Paulo, muito obrigado pela opinião, mas o segredo é um segredo de educação, de base. Não só de educação, mas também de instrução. E lá está, lá vamos ter a cultura, não é? Os meus pais, e bem, faziam muita questão para que eu fizesse alguma coisa pela vida e que não andasse aí aos pontapés na rua ou a procurar a forma mais fácil de viver. E então eu tive a forma mais difícil, mas a mais compensadora, que foi estudar. E não consegui ir fiz exame de admissão à Faculdade de Medicina, não consegui por razões particulares, mas depois continuei a estudar à noite, fiz um curso de inglês, fiz um curso de francês, mais tarde fiz um curso de Ciências da Comunicação, já adulto, especializei-me em Sociologia da Comunicação, que é uma coisa muito interessante, depois fiz um curso de realização de programas. Enfim, tentei sempre estar a par com a evolução do mundo, porque estagnar não vale a pena. Não é caminho. Estamos aqui neste mundo para cumprir uma missão, e a minha foi essa, de pôr o cérebro a trabalhar e chegar a esta idade e ter uma idade mental de jovem, isso é que me importa. A idade física pode ser avançada, mas a idade mental para mim é que conta, ainda por cima com ensinamentos que depois falaremos a seguir certamente e que provêm do facto da minha companheira ter a doença de Alzheimer, e foi por ela também que eu descobri muito do resto do mundo e da forma mais saudável de viver. Portanto, este livro é de facto uma história de vida e uma história de carreira, onde se contam muitos factos que as pessoas não sabem, e de algum sofrimento, das escolhas que tive que fazer também sob o ponto de vista político, porque fui mandado para Angola em 1961 para fazer reportagens. Estive lá há 4 meses, vi muita coisa que não gostei de ver. Também soube que nessa altura muitas reportagens foram cortadas e a censura lá está, com o lápis e a tesoura. E isso desgostou-me bastante. Depois fiz muitas reportagens que tinham a ver com o Estado Novo, com o governo de Salazar e de Américo Tomás, e depois de Marcelo Caetano. Enfim, e isso não foi bom. Por um lado, historicamente valeu, pelo lado político e pelo lado mental e de coração não valeu. Não valeu porque o meu pai foi preso pela PIDE. O meu avô era um amigo íntimo do Dr. João Soares, no Colégio Moderno, e eram republicanos, enfim. E, portanto, eu segui sempre um trajeto ligado à democracia e à República, evidentemente, mas mais à democracia, não é? E, portanto, esse longo trajeto levou-me também a descobrir coisas importantes da vida e a perceber, quando chegou o 25 de Abril, o que é que significava ser democrata, o que é que significava, eu já sabia, mas o que é que significava poder falar em liberdade, poder agir em liberdade, poder estar em liberdade, podermos estar aqui os dois a falar destas coisas, e, portanto, eu sei bem isso, porque naquela altura, eu estou a falar dos anos 60 e do princípio dos anos da década de 70, foram muito complicados, muito difíceis para conseguir ultrapassar os obstáculos. É claro que sozinho não podia fazer muita coisa, mas ajudei a compreender melhor o mundo. Muito bem, por falar em livros e em dificuldades, antes disso, os parabéns ao nosso querido amigo Manuel da Fonseca, da editora Guerra e Paz. Tem feito um trabalho excelente. E sou muito amigo dele, gosto muito dele. Ele tem lutado pelo livro e pela cultura também, parabéns para ele. Mas, voltando aqui aos livros, eu tenho lido os livros, os últimos, os mais recentes, e há uma coisa em comum em todos, é que a leitura flui naturalmente, portanto essa escrita tem alguma magia, algum segredo para escrever assim tão bem?
Eu suponho que é a magia da simplicidade e a magia da verdade. Sim. Eu acho que quando se escreve com o cérebro e com o coração, que as coisas saem assim, fluem, quase sem estar por isso. E devo dizer que o Manuel Fonseca, nesse aspecto, deu-me uma enorme ajuda, porque muitos dos livros que eu tinha escrito anteriormente, desde biografias, contos, mais biografias, recordo muitos livros ligados ao desporto. Eu neste momento sou, digamos que, sem medo de dizer isto, a pessoa que escreveu mais livros sobre o Sporting. Um orgulho. Eu sou sócio do Sporting desde que nasci. O meu pai deu essa prenda à minha mãe. A minha mãe, quando eu me entendi, deu-me o cartão de sócio. Sou o 211. De maneira que... Estamos a ver uma foto justamente... Aí está. E esta não mente, não é, Paulo? Exato. Esta não mente. Tinha 7 meses e já ali estava equipado a rigor. Com o equipamento feito pela sua mãe Pela minha avó, exatamente. E, portanto, isto enche-me de orgulho e, naturalmente, como nós às vezes dizemos na brincadeira, não quer dizer não falo só do Sporting, mas há alguns adeptos de aviário, não é? Eu não, sou de nascença, não é? Fui fabricado ali e sou de nascença adepto e sócio do Sporting. Ia com o meu pai ao futebol, ele levava-me pela mão, estávamos lá o dia todo, íamos passear de bote no Largo do Campo Grande, eu levava um lanchezinho, depois via os jogos todos, de todas as categorias, aquilo, começávamos com os mais pequenos e ia para ali fora, via as reservas, aquilo chamava-se Campeonato de Reservas, via a primeira categoria, estava ali todo o dia no antigo estádio Alvalade. Ainda não tinha sequer a bancada, era o peão no lado da bancada que depois foi construída, ou mandada a construir no tempo do Sr. João Rocha, que foi um excelente presidente. E já agora que falo no Sr. João Rocha, pessoa por quem eu tinha uma grande estima, queria revelar uma coisa aos sportinguistas e a ti, que também és sportinguista, e que talvez não saibam. Talvez meia dúzia de meses antes de morrer, o Sr. João Rocha chamou-me ao escritório dele, da Comundo, e disse-me, tinha a secretária, nunca mais me esqueço, cheia de livros, jornais, muitos jornais do Sporting e não só, e disse: Fernando, eu queria que o Fernando escrevesse a minha história no Sporting, a minha passagem pelo Sporting. Estão aqui estes livros todos, está aqui tudo isto que é a minha vida, mas queria que a compilasse e fizesse disto um quase romance, a minha história. E eu disse: é uma honra para mim, vou fazer com muito gosto. Então, eu vou chamá-lo, dentro disso, vamos combinar tudo direitinho. Chamou-me, eu fui lá uma segunda vez, então vou começar a escrever. Então venha cá no dia tal, já não me lembro, para levar isto para a sua casa, para escrever lá em casa. Faleceu. Nunca se escreveu assim. Eu fiquei sempre com esta amargura, com esta mágoa, não ter conseguido escrever a história do grande presidente que foi o Sr. João Rocha. Certo. João Anjos Rocha. E, portanto, tenho esta mágoa, mas ele, esteja onde estiver, sabe que eu estou a falar a verdade e que estou a pensar nele e isso. E isto aqui entronca um bocadinho, se não te importas, Paulo, sim. Neste facto de eu ter acedido ao convite que foi feito pela SAD do Sporting Clube Portugal e pelo Conselho Diretivo para os ajudar num momento complicado da vida do Sporting. E eu disse sempre, desde a primeira hora, que aceitava com grande orgulho e com grande honra, mas aceitava sempre em nome do Sporting Clube de Portugal. Como deves imaginar, as pessoas confundem muito isto, e eu percebo que confundam, e muitas vezes dizem coisas, enfim, que eu prefiro não saber e não ouvir e não ler, e que têm a ver com uma dedicação, dizem essas pessoas, ao atual Conselho Diretivo e à atual SAD. Pois posso dizer-lhes que sim, porque o Conselho Diretivo e a SAD são, neste momento, o Sporting Clube Portugal. E, portanto, não estou a fazer mais do que fiz no tempo de João Rocha, ou quando entrei para o Sporting para diretor do jornal e era presidente Jorge Gonçalves. E atravessei todo aquele período e filo sempre em nome do Sporting Clube Portugal, para tentar apaziguar, para tentar acalmar, para tentar desbravar caminho, para tentar ajudar. É a minha obrigação sportinguista, é ajudar. Eu queria deixar
deixar aqui este recado, que é para as pessoas não confundirem, porque confunde-se muito, como diz o nosso Presidente, a estrada da beira com a beira da estrada. E aqui o que nós estamos a fazer é tentar dar o melhor rumo, a melhor sequência de vida ao Sporting Clube Portugal, que não merece ser tratado como está a ser tratado. E por isso eu faço sempre um apelo à união dos sportinguistas. Não é? Foi sempre assim, desde que eu lá estou, e antes disso o Sr. João Rocha já se queixava a mim da mesma coisa. Foi sempre assim, um clube de divisões. Autofágico. Exatamente. Um clube que parece que nasceu para ter 3 ou 4 direções distintas, não é? Fações e, portanto, direções distintas. E não pode ser. Há que chegar a um acordo, há que chegar a uma forma em que caibamos todos no mesmo edifício que é construído de base por pessoas como eu, desde os 7 meses, com a equipa da Sporting. Esses é que sentem a importância de se ser do Sporting Clube Portugal. E eu não sei se este apelo é bem ou mal compreendido, mas mesmo que seja mal compreendido, quero dizer-vos que é feito com toda a sinceridade, com toda a honestidade e com todo o meu coração sportinguista. Há aí uma mágoa também por o que tem sido injustamente criticado. Aliás, essa nova função obrigou também a ser retirado a carteira profissional. Todas estas circunstâncias também deixam um bocado de mágoa em si. Eu sinto sobretudo que é injusto. Acho que não merecia. Mas a vida é assim. O ser humano tem que estar preparado para estas coisas. E, portanto, eu também não estava preparado para que a minha companheira e mãe das minhas últimas 3 filhas, que eu tenho 2 de uma outra ligação, tivesse a doença de Alzheimer. Não estava. E, portanto, quando ponho as duas coisas, aqueles que me insultam agora ou que pensam mal de mim e aquela senhora doente há 12 anos, 13 anos, o sofrimento que eu tenho e dos meus filhos e da minha família não se compara com o sofrimento que eu tenho agora por ouvir as pessoas injustamente dizerem algumas coisas a meu respeito que eu não gosto. Portanto, o que eles dizem não tem importância nenhuma se comparado com a situação que nós vivemos em torno daquela senhora que merece tudo menos que ela não me compreende, não me entende. Mas eu às vezes chego ao pé dela, dou-lhe a mão, ela não sabe quem é, e às vezes digo, olha, há aí umas pessoas que são mazinhas, que em vez de acharem que o mundo deve ser melhor, que devemos descobrir, nós não, mas os cientistas, o caminho para a descoberta da cura de determinadas doenças, fazem é ofender-nos e dizer-nos mal. Mas o universo é grande, o universo não tem tamanho, é tão grande que não tem tamanho. E, portanto, o universo vai encarregar-se de repor justiça. Não tenhas qualquer dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Esse relato está todo no livro Piso 3, quarto 313. E está espalhado por outros também. Mas já que falaste nisso, de facto é a história... o Manuel Fonseca pediu-me para eu escrever sobre a doença de Alzheimer, e eu, para escrever sobre a doença de Alzheimer, tinha de contar a história da Vera, que é a minha companheira, a mãe das minhas filhas, e eu não queria que essa exposição fosse feita sem a autorização da família, mas as meninas disseram que sim, desde que servisse para ajudar outras pessoas a compreenderem melhor a doença e, sobretudo, a serem bons cuidadores dos que sofrem de Alzheimer. E por isso, depois de pensar, disse ao Manuel Fonseca que sim. E tive a ajuda de 2 mestres, um filósofo meu amigo quase desde que nos conhecemos, Dr. Manuel Sérgio, excelente, e outro, o professor Pedro Varandas, que é o diretor clínico da Casa de Saúde, onde a Vera está, que é das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Tem várias unidades hospitalares fantásticas, espalhadas pelo país, e ela está numa aqui bem perto de nós, em Queluz Belas, ali.
E pronto, e contei com a ajuda desses 2 mestres e, de facto, o livro, enfim, acho que saiu bem, embora seja um livro de drama, não é? Um livro dramático, mas saiu bem para ajudar as pessoas a compreenderem o que é que devem fazer quando um familiar sofre do mal de Alzheimer, que ainda não tem cura e não se sabe quando terá. E Se Eu Fosse Deus? É outro livro fantástico. Esse livro é uma angústia desde o princípio ao fim e é talvez a exposição, digamos assim, da minha veia jornalística, porque ainda não me tinham tirado a carteira nessa altura e eu via passar na rua do bairro onde nasci, Alcântara, Eu nasci na Mouraria, mas praticamente vivia sempre em Alcântara. Fui só nascer na Mouraria. O meu bairro é realmente Alcântara. E passava ali na rua Gil Vicente, todos os dias, um homem com um ar andrajoso, mas que se sentava num banco de jardim ao pé de um quiosque, a ler jornais que lhe emprestavam. Eu achei aquilo fantástico. E via também à noite, há um restaurante à esquina, chama-se o Pacato, não tem importância nenhuma dizer, e punham-lhe um saquinho com comida num cantinho da rua, em cima de uma daquelas caixas de eletricidade, sabes? E ele, pela noite, quando não estava ninguém, tinha um certo pudor, não é? Ia buscar a comida. E eu fui ter com ele um dia e disse: posso falar consigo um bocadinho? Sentei-me lá no banco. E ele não respondeu imediatamente, estava a ler um jornal, e eu continuei: eu sou jornalista, gostava de conversar um pouco consigo sobre a sua vida, tenho-o visto aqui. E ele, ao fim de instado várias vezes com este tipo de pergunta, disse-me assim: costuma falar com Deus? Ó Paulo, eu devo dizer-te que não sabia o que é que lhe havia de responder. E tentei dizer-lhe, mas não é possível falar com Deus, porque Deus não pode ser uma imagem, um pensamento, mas não é uma figura com quem se possa conversar. Naturalmente seria um monólogo com Deus, isso eu posso admitir, mas eu nem sequer tenho essa visão do mundo, a minha visão é mais universalista, portanto penso que, bom, podem chamar-lhe Deus, mas não Deus figurativo, é um Deus abstrato. E, portanto, eu não posso falar com um ser abstrato, não é? Ele é que me pode fazer algumas recomendações que eu não vejo, que eu não sei, mas que entram em mim porque tenho um espírito que pode ser, de alguma forma, o espírito dele, ou o espírito que ele quis pôr em mim. E por aí, sim. Ele ficou um bocado atrapalhado, eu fiquei mais atrapalhado do que ele. Mas depois ele levantou-se, foi andando e eu fui atrás dele. Disse: não, vamos lá, então está bem, eu vou-lhe mostrar aquilo que você não conhece. Exatamente. E mostrou. E foi duro. Muito duro, muito duro. Sabes porquê? Tal como no piso 3, 4, 313, o que está escrito naquele livro é tudo verdade. Não tem nada de romance, é tudo verdade. Aconteceu tudo aquilo. E, portanto, se aconteceu tudo aquilo, nós temos de estar alerta e com cuidado para que não deixemos que isto continue durante muito tempo. Aliás, devia acabar hoje, não é? Sim. Mas, enfim, não sendo possível, pedir à Câmara Municipal de Lisboa, às outras câmaras municipais do país, e eu sei que eles pensam assim, que tentem tudo para evitar a proliferação dos sem-abrigo, ou que deem condições para eles terem abrigo. Dignidade. Eu sei que é complicado e alguns deles nem sequer querem sair da rua. E é verdade também isto. Não querem sair. Querem estar ali porque dizem que ali é que se sentem livres. Uhum. Mas compete-nos a nós, que também somos seres livres, claro. Compete-nos a nós ajudá-los a que eles tenham um presente melhor. O futuro nunca se sabe, mas ao menos que o dia de hoje seja vivido com mais, não sei se é alegria, mas com termos mais consideração por eles. E, portanto, E Se Eu Fosse Deus é um dos livros que eu gosto mais, porque vivi-o muito de perto e sofri muito com aquilo que vi, acredita que sim. Sofri muito mesmo. Sem dúvida. Mas não vale a pena revelar mais. Se quiserem ler o livro... Façam favor, que vale a pena. Não temos muito mais tempo, não, mas quiseres, isto passa-nos tanto. Fico curioso, rapidamente, pela magia de escrever o livro sobre Mário Muniz Pereira, e uma pergunta também que gostaria de saber se há resposta. Por que razão é que saiu do jornal do Sporting um dia?
Bem, em relação ao Mário Muniz Pereira, eu amo, portanto continua a ser assim. É um dos amores da minha vida. Escrevi o livro e ele era muito teimoso, no bom sentido do termo, ainda bem que era, porque levava sempre dele avante, assim é que é. Mas eu um dia insisti tanto, era o vice-presidente do Sporting, que fui com o meu gravadorzinho e gravámos as cassetes que eu ainda, naquele tempo eram cassetes, que eu ainda guardo com todo o carinho e com a história da vida dele. Portanto, aquela vida é imortal, o Mário Muniz Pereira não morrerá nunca, ele está connosco. Aquele livro foi apenas a transcrição das palavras dele. Eu acho que, no fundo, só dei corpo e forma à escrita, o resto é tudo dele, não tem nada meu. Ele foi falando, eu fui gravando e depois transcrevi. E, portanto, acho que o livro é mais dele do que meu. Eu fiz só umas considerações finais depois da morte dele, que provocou um enorme desgosto e enfim, não terei sido, parece-me que muito bem compreendido por algumas pessoas, mas de facto custou-me muito ver o professor naqueles últimos tempos a ser levado por empresários ou por amigos, sei lá, para o pôr a cantar, e eu acho que isso não é justo. Não é? A imagem dele não é essa. Ele é um grande senhor do desporto, um grande senhor do atletismo, tinha um jeito enorme para compor, sem saber música. Eu fiz alguns poemas para músicas dele. E, portanto, quando se ama muito, nós gostamos sempre que as pessoas acabem da melhor maneira possível. Em relação ao Jornal do Sporting, eu fui para lá a convite do Dr. Miguel Catela, que foi vice-presidente de Jorge Gonçalves, portanto, em 1988. E estive lá durante 18 anos, atravessei a vida de vários presidentes, Sousa Sinta, depois de Jorge Gonçalves, depois passei por Pedro Santana Lopes, António Dias da Cunha, Felipe Soares Franco, enfim, vários, Godinho Lopes e José Eduardo Betancourt, embora en passant, ou como vice-presidentes naquela altura, e foi na altura em que era presidente o Dr. Felipe Soares Franco, sendo os outros, creio que já na altura, vice-presidentes, se não for assim, corrijam-me, que o diretor de Recursos Humanos me chamou e me disse que gostavam todos muito de mim, mas que eu tinha de ir embora para dar lugar a outra pessoa mais jovem que fosse diretor do Jornal do Sporting. Eu fiquei triste, mas percebi, então, se é para pôr alguém que justifique, eu vou-me embora. E nessa altura, tal como hoje, as pessoas disseram, pois, mas ele ganha muito dinheiro e ficou com uma grande... e deram-lhe uma grande indemnização, como dizem agora. Eu queria dizer que deram-me uma pensão de 350 euros. E, portanto, isto é capaz de ser muito dinheiro para quem não tem dinheiro nenhum. Mas não se aflijam, que não recebi nenhuma indemnização, ao contrário de outras pessoas que estiveram noutros lugares e com outras direções. E, enfim, e, portanto, eu estou à vontade porque estou por cima. E neste momento, já agora, que voltamos ao Sporting, neste momento em que eu estou a tentar ajudar este Conselho Diretivo e esta SAD, sobretudo a SAD, é uma sociedade que está cotada em bolsa. Sim. E, portanto, não se pode brincar com coisas sérias. Não tenho nenhuma cláusula de rescisão. Portanto, quem for para lá, se quiser os meus serviços, podemos conversar, porque é o Sporting que está em causa, mas não tem que me pagar nenhuma rescisão de contrato. Fernando, muito obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer também, muito obrigado. Disponho. Um sonho que eu realizei. Espero que tenham gostado e até à próxima semana com outro convidado. Muito obrigado e fique connosco na Sporting TV. Muito obrigado.